pessoal, sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Nós vamos ver alguns casos particulares envolvendo velocidade média no movimento uniforme. Por que é importante estudar esses casos particulares? Porque a gente sabe, existe uma infinidade de exercícios que podem ser criados com os assuntos da física. Porém, alguns são mais frequentes que outros. E esses 5 casos particulares caem muito Enem, vestibular, prova de concurso. Então nós vamos gravar 2 vídeos sobre esse assunto, para o vídeo não ficar muito grande, porque eu quero trabalhar bastante com exercício, para a gente ver na prática como é que a gente aplica a teoria de resolução desse tipo de exercício. Então os casos são esses aqui, ó. Então no vídeo 1 nós vamos ver tempos iguais, distâncias diferentes, distâncias iguais, tempos diferentes. O que é isso? É quando o veículo, o móvel, está percorrendo um trecho e esse trecho é dividido em 2 partes. E cada parte ele percorre de um jeito. Então ele pode percorrer cada parte em tempos iguais, mas essas partes, essas distâncias são diferentes. Ou o trecho é dividido em 2 distâncias iguais, mas ele percorre cada distância em tempo diferente. Então nós vamos associar tudo isso com a velocidade média. E os outros 3 casos, que vai ficar para o vídeo 2, são os casos de encontros, ultrapassagens e travessia. Então vamos para o vídeo 1, depois a gente vai para o vídeo 2. Então tá aqui, pessoal, um exercício aparentemente simples, mas o aluno desavisado pode se complicar se ele não prestar atenção no que está acontecendo. Veja só, nós temos um carro que parte da cidade A, passa pela cidade B e chega até a cidade C. O trecho AB tem 50 km e ele gastou 1 hora para percorrer. O trecho BC tem 70 km e ele gastou 2 horas para percorrer. O exercício pergunta, qual foi a velocidade média entre A e C? O que o aluno desavisado, o aluno apressado faz? Bom, eu calculo as velocidades médias de cada trecho e faço a média. 50 em 1 hora, 50 km por hora. 70 em 2 horas, 35 km por hora. 35 mais 50, 85. 85 dividido por 2 vai dar 42,5. Se tiver essa alternativa 42,5, o que o aluno desavisado faz? Crava 42,5 e erra a questão. Nós vamos ver por quê. Bom, o que é velocidade média, pessoal? Velocidade média é... Está lá, ó, delta S sobre delta T, certo? Ele não perguntou a velocidade média no trecho entre A e C? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que somar os 2 trechos, esse é o meu delta S, e somar os 2 tempos, esse é o meu delta T. Delta S e delta T da viagem é a soma dos 2, independente de como que ele se comportou. Vamos ver como é que fica. 50 mais 70, 1 hora mais 2 horas, 3 horas. Isso aqui dá 120 dividido por 3. Aquela conta que a gente fez de cabeça, quanto que tinha dado a velocidade média? 42,5. Essa aqui, você já viu que a velocidade média é igual a 40 km por hora, certo? Então, prestem atenção no enunciado, lembrem, prestem atenção da teoria para não se complicar. Exercícios que envolvem uma distância total que é percorrida dividida em 2 trechos. Então, nós temos que observar a velocidade média, distância de cada trecho e o tempo de cada trecho. E associar tudo isso. Então, agora nós vamos para os exercícios para ver aqueles casos particulares. Tempos iguais, distâncias diferentes, distâncias iguais, tempos diferentes. Vou apagar a luz e já volto. Aqui é a nossa situação. Trecho AB dividido em 2 metades. E ele dá a velocidade de cada trecho. O que nós podemos perceber de imediato? Que D1 é igual a D2, certo? Ele falou primeira metade, segunda metade, dividiu o trecho em 2, D1 é igual a D2. Ele quer saber a velocidade média. Vamos para a fórmula da velocidade média? Velocidade média é delta S sobre
ΔT. E a gente viu que ΔS, nesse caso, ΔS e ΔT, é o ΔS total e o tempo total. Mas cada trecho tem a sua distância e tem o seu tempo. Então, como é que eu faço esse cálculo? Meu caso aqui, ó, D1 mais D2, cada trecho, e o tempo de cada um, T1 mais T2. Mas ele não deu tempo. Lembra que eu falei para vocês? Se tiver alguma grandeza, você não sabe nada sobre ela, elimina essa grandeza. Esse é o primeiro passo, certo? O que eu não sei aqui? Ele está pedindo a velocidade média. Eu sei que D1 e D2 são iguais. Quem que eu não tenho? O tempo. Então eu preciso dar um jeito de eliminar o tempo. Como é que eu vou eliminar o tempo? Eu vou substituir o tempo por uma fórmula que junte aquelas informações que ele deu. Quais são as informações que ele deu? Ele deu a velocidade de cada trecho. Ele deu o tamanho de cada trecho. Aí é que está a sacada. Qual que é o tamanho de cada trecho? Eu não sei quanto eles medem, mas eu sei que eles são iguais. Então vamos tentar começar por aí, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, usando essa fórmula e já colocando o tempo isolado. O tempo, o que é? É o D1 sobre V1, certo? Ó, o tempo vai para cá, velocidade vem para cá. Então o tempo, o que é? A distância sobre a velocidade. E o T2? É o D2 sobre a velocidade. E aí eu substituo nessa fórmula. V1 eu tenho, V2 eu tenho, D1 e D2 eu não tenho, mas eu sei que eles são iguais. Então vamos fazer aqui, ó. Então, já posso dizer que D1 é igual a D2, que é igual a D, certo? Só para substituir aqui. Então vai ficar D mais D sobre D sobre V1, 40, mais D sobre 60. Então, como é que fica a minha velocidade média? Velocidade média é igual a 2D dividido por, que eu vou tirar o mínimo, certo? 120. 120 dividido por 40, 3D. Mais 120 dividido por 60, 2D. Certo? Está aqui. Vamos resolver. 2D dividido por 5D sobre 120. Divisão de fração, mantenho a primeira, inverto a segunda multiplicando. Então, velocidade média igual 2D vezes 120 dividido por 5D. Posso cortar o D com D? Posso. 2 vezes 120, 240. 240 dividido por 5 vai dar 48. Então, qual que é a minha velocidade média? 40 km por hora. Perceberam? Não é 50, 48. Certo? Então, esse é um caso de tempos diferentes, distâncias iguais. Então, sempre que você tiver um problema desse tipo, você resolve assim. Se fosse o contrário, tempos iguais e distâncias diferentes, a mesma coisa. A diferença é que você ia isolar a distância e colocar a distância em função da velocidade e do tempo, certo? Mas tem uma forma muito mais rápida de trabalhar quando a gente tem tempos iguais e distâncias diferentes, distâncias iguais, tempos diferentes. Eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve isso. Vou apagar o quadro e já vem. Então tá aqui, pessoal, os dois primeiros casos particulares de velocidade média. Tempos iguais, distâncias diferentes. Como que eu acho a velocidade média? É a média aritmética das velocidades. Tempos diferentes, distâncias iguais. Como que eu acho a velocidade média? É a média harmônica das velocidades, certo? Relembrando rapidamente o que é média aritmética e média harmônica. Se eu tenho um conjunto com x1, x2, xn membros, a média aritmética deste conjunto é a soma
dos membros dividido pela quantidade de membros, certo? Se eu tenho 10 elementos nesse conjunto, qual que é a média aritmética desse conjunto? Somo os 10 e divido por 10. E a média harmônica? A média harmônica é total de elementos dividido pela soma dos seus inversos. Por enquanto, é o que nos interessa. Se você quiser se aprofundar mais, aí tem que relembrar dos seus estudos de matemática. Mas média aritmética, média harmônica, a definição é essa. No caso que a gente vai usar a média harmônica, tem um caso particular. Quando a gente tem apenas 2 elementos no conjunto, a média harmônica ela é achada pelo a multiplicação do produto dos elementos, no nosso caso aqui é a velocidade, dividido pela soma das velocidades. Vamos ver isso na prática? Eu deixei o exercício anterior já de propósito aqui, porque nós vamos usar essa fórmula para resolver esse exercício. Vejam só como é que fica. Vocês lembram da resolução? Se não lembrar, é só voltar ao vídeo. Esse é um caso para eu utilizar a média harmônica. Por quê? Trechos iguais, tempos diferentes. Ó, distâncias iguais, tempos diferentes. São apenas 2 velocidades? Sim. Dá para usar esse caso particular da média harmônica. Como é que ficaria então a minha velocidade média? Veja só como é muito mais rápido resolver um exercício desse tipo se você souber esse macetezinho. Veja só. Velocidade média é 2 vezes V1 vezes V2 dividido pela soma das velocidades. Vocês lembram quanto que era a nossa velocidade média? 2 vezes 40 vezes 60. 40 mais 60. 40 vezes 60. 6 vezes 4, 24. 2.400. 2.400 vezes 2, 4.800. Dividido por 100. É o nosso resultado, 48 km por hora. Então está aqui o nosso resultado, 48 km por hora. Aplicação direta desta forma. Vamos ver um exercício deste caso aqui, onde percorre 2 trechos, distâncias diferentes, tempos iguais. Vou colocar na tela, depois a gente volta. A situação é essa. No trecho asfaltado, 25 metros por segundo, 30 minutos. No trecho de terra, 15 metros por segundo, 30 minutos também. É fácil perceber que a gente cai nesta situação aqui, né, pessoal? Tempos iguais, trechos diferentes, distâncias diferentes. Qual que é a velocidade média? A média das velocidades. Então aqui eu posso resolver rapidamente. Qual a velocidade média do percurso? É a média das velocidades. Quantas velocidades eu tenho? 2. Velocidade do asfalto mais velocidade no trecho de terra dividido por 2. Velocidade média, 15 mais 25, 40. 40 dividido por 2, minha velocidade média é 20 metros por segundo. Agora tome cuidado com a resposta, pessoal. Muito importante. A unidade, certo? Metros por segundo, quilômetros por hora, são diferentes, claro. Então, como é que eu faço? Como é que eu transformo a velocidade em quilômetros por hora para a velocidade em metros por segundo? Simples, né? Eu divido por 3,6, certo? Como é que eu faço o contrário? Transformo metros por segundo para quilômetros por hora. Eu multiplico por 3,6, certo? No nosso caso, 20 metros por segundo, como que eu passo para quilômetros por hora? 20 vezes 3,6. 2 vezes 3,6, 7,2 vezes 10, 72 km por hora. Alternativa C. Vamos para os outros casos particulares que também são muito importantes. Encontros, ultrapassagens e travessia.